Dia kamu tuh kali hau nara completo Angelica Rego Nascimento, UCI Faculdade de Departamento de Gestão Informática, si Institute of Business IUB. Dia que nem ao se alo explicação com a website, ele utiliza HTML ou CSS. Dia que mais está acompanhando tudo. Dia que nem ao se explica com a do take UCI HTML ou CSS nya. E a primeiro ao se explica com a website makanesan pagina nebe maka popular tebes iha mundo moderno ne ogin loran ou biasa mau bolo deha World Wide Web nebe mak conhecido livro ponaram website makanesan composto usi pagina nebe mak oferece informação de usi imagem audio video nomos texto nebe mak estatística nomos dinâmica nebe mak iha ligação entre pagina ida ou pagina terceiro nebe mak ema bolu bonaran hyperlink. HTML significa kata Hypertext Markup Language. Nessa nessa linguagem de programação ida memang en geralmente usa atau cria website ida no HTML ida ni no HTML ida memang ita bele usa atau input ou hatama imagem, texto, áudio, vídeo no celular ou de criar website ida. Tama ya CSS. CSS significa Cascading Style Sheet. Nessa linguagem desenha web ida style sheet linguagem mak halo controlo ba format usi página web ida nebe hakere corra tudo margo language. Dia que yani sei aprende quando batei usi HTML nebe tá se aprende muito. Dia take doc type HTML haturu kata documento ne HTML turmai i HTML. HTML hanesan fondasi box nebe mak se acumula documento hotu nebe ita input iha body no head ngalaran. Se head mak ulun isi website nebe mak ita cria buat nia hanesan parte ide i HTML nebe loke informação meta estilo CSS link no celular. No nia laha tudo iha browser mabe sei moço iha menu tab. Tuirma iha body nia função parte nebe hatudo conteúdo do utilizador ou área nebe ita sei rai documento hanesan texto imagem vídeo audio nebe mak ita atu fosai iha ita ne página website. Ia H1 nia atu halo título nebe bod nia iha H1 to hanam elmet se aprendam untuk P nia ba iha paragrafo CHRF URL link ba site selo H1 to hanam título usi bod toki a link ba fatin selo ou biasa mamune hyperlink ou usa ba hyperlink liga ba página selo documento email ka parte selo iha página ida image ita tu tahu imagem bayi na website div ni função divisão ou caixa ba conteúdo span ni hanesan marca letra ou frase ida iha texto nyalaran title nia título documento nia lebe haturu iha tab navegador meta ni função usa atau foi informação meta com a página web nebema la os haturu diretamente ia browser link liga documento ba fazil estilo ou CSS nya style hakerek CSS direita ia HTML BR ou ema biasa boldean line break ni função atau taka linha no loke linha form ou enter biasa ema bolo enter usa iha texto HR linear horizontal ou horizontal row halo hanesan linha horizontal ba separa seksona
Span tag inline ida la tama linha phone nebe la muda estrutura HTML nebe usa ba estilo parte ida pode iha frase minha função hanesan usa ba aplicado estilo no parte aqui hanesan le puanida iha frase no bele usa o CSS externo ka interno. Strong importante nebe browser renderiza nebe negrito. Em usar bafo fs ou foco especial a parte clara, conteúdo texto, iha maioria browser letra iha em semoso, se ramoso itálico letra senaca, hanesan indicação visual kata partida importante. B letra negrito ou bold ou terdehan halo letra sai meta ngamahat. I hanesan letra italic ita halo letra italic. U letra hos sublinhador hanesan ita tahu linha iha letra okos. O biasa inglês ema bold and underline. Mark hili ou destaca texto highlight. Small letra key. UL lista la ordenado ou indirect list. Lista neve usa bolo la iha orden definido. OL lista ordenado ou numerado. Indirect list lista o número 1, 2, 3 com a letra A, B, C. No iha orden. LI item lista ou lista item hanesan elemento ide iha laran. Urno all usa ba cada item lista. Table de função de tatu halo tabela. TR linha tabela ou table rows hanesan halo coluna ida iha tabela ou linha horizontal. TD table data célula normal iha laran. TR halo valor normal iha tabela. Head usa iha laran tabela bahalo grupo ba coluna ou header row. Normalmente tama iha laran tabela no halo grupo ba table row no table header. The body halo grupo ba conteúdo principal tabela ou data rows iha laran. Nia maktuir liu dados nibi refere ba header. Foot uma parte cry tabela usa bahalo grupo ba roadpad table ou porter row. Exemplo nessa usa atu ramoso total nota ka sumário. From na função usa bahalo formulário e website. Formulário nebe bele usa odi coleta dados usi usuário. Hanesan naran email, password, comentário não se reservar. Input tem multifuncional ida nebe usa bafo entrada dados susi usuário e tempo para depende ba atributo type hanesan text, password, email, radio, checkbox, submit, no selutan. Label na função tal label ba input ou usa atau for descrição não identifica input hanesan text, field, checkbox, radio ou botão. Usa técnica hodi halo formulário bele fácil atau compreender no aqueza ba usuário. Text area wa text box botão hanesan halo botão ba click bele usa ba submete from trigger. Select ou menu deslizante elemento drop down links ba formulário. Option usa iha text select laran atau for opção seleção ida ba usuário ou drop down menu ita bele define valor sira nebe usuário bele heli. In frame embeda conteúdo hanesan video Google Maps.
E a Field-set usa agrupa input sira iha formulário, form, onde for claridade visual no estruturado. Claro, normalmente usa formulário onde separa secciona nessa informação pessoal, detalhes, contato, no celular. Lesson for titulação do grupo input sira ihalaran field-set nieloki ihaletem field-set no for informação ba usuário com aba contexto usi input sira nebe ihalaran. OptiGroup usa ihalaran select atu agrupa opção sira option nebe relatado usa ba for organização no claridade iha drop down list. Margem usa atu halo texto ka imagem move rolamento ou automático ia direção ida hanesan move bali limang krai no selotan del ia HTML usa ba marca contentu nebe for delete hapus usi documento TH ou table header usa ihalaran TR barra tudos titulação celula header norma bol no centra charged UTF-8 Unicode Transformation Format Mac código padrão Unicode nebe super carácter usi língua barak inclui letra Itália, Árabe, Latina, Han, China, Japão, Coreia, emoji no símbolo especial será. E tu mãe, kita se explica com a lista horário aula nian. Ou ini te explica na com a take será a função. Agora ita tama iha lista horário aula nian. E ane ita usa lista horário aula nian, ita precisa usar hatiga. Depois, o cidadão ita tem que usar o L, depois cidadão ita usa LI. Ba, usa LI ita tahu te segunda, continua hona patin ho LI, tahu dia ni horas sai na patin hotan materia nebe ita aula iha loron segunda-feira ia horas transmit. 10 horas, to 12 horas. O matéria na sistema base de dados BR atu halo enter ou atu halo espaço ida sirma nanya parágrafo ida nanya terça mas na parte usa LI yani LI iha 8 horas atau 8:30 atau 10:00 o matéria ética profissional tuirkan o matéria metodologia pesquisa tuirkan o comunicação de dados ne hanesa de to sireleten quarta mas hanesa to usa o LI na parte usa BR matéria o naran rede de computadores e a sexta-feira na parte 8 horas todas o matéria naran computadores arquitetura de computadores tu irmã ia sehatan o matéria ética profissional dia o tu ini também tama fale mai iha atividade loronian ia atividade loronian sanesan iha atividade loronian ita usa H3 e segunda-feira mesmo sanesan ita usa ali na parte depois ita usa tan all type depois também LI iha segunda-feira iha horas 8:30 até 7:30 até 8:30 harus halo atividade hadir waktu baris patin depois de mata bisu to 10:00 to iha 12 pas ba kampus tuirawa tuirtan 12 até 2 horas se tuirtan cursos web design iha escola
E 3 horas até 5 na fatin tuir aula. Terça mos na fatin. E na itu usa na fatin Noel. Ya horas 7:30 na fatin. Atividade na fatin Homenes. Ok, matéria mah diferente. Quarta, 10:30 to 12, continua a aula. 12 até 2 horas, cursos, web design. 2 até 6 horas, free. Quinta-feira, na parte do ZLI. E na parte do ZOL, type A. E a atividade free lá e a aula. Sexta, dia 8:30 to 10, lá e a aula. Usi 10 to 12 horas, continua a aula. 12 até 2 horas, tuir cursos usi web design em escola. 2 horas to 6 horas free. Dia firma ita se aprende yang saya halo border o halo kuluna. Yani how se halo kuluna ida ko naram biodata privado ida se halo biodata privado ida koraba informasi adisional. Yani how usa yani table border 1, cell spacing 0, cell spacing 7 PC, style border collapse with 70%. Heights Mosanesan usa 70%. Ya H1 ao querer tabela Colspan Rose e a tabela nem se usa Colspan ou Rose. E nem ao querer ter style background color da talo color ba background. E nem usa RGB ao tal ter número 0 1 0 1 1 0 1 2 4 5. Turma auto TH, class, biodata, Colspan, ini auto 3, style, text align, left, width, 35%, ini awak kira biodata privado. TH, class, informação, Colspan, auto 4, style, text align, usa left, width, na parte usa 35%, ini falta informação adicional. Na parte TR, TD, class, TD2, ini auto ender, firma TD, class, TD2, itu irtanmai TD, class, 2, Rospen, 5, style, vertical align, center, text align, center, background color na fatin usa 2082 26 16 231. Class TD origin TD class TD2 município yani atau município tuirtan na fatin usa tan TD class TD2 tuirtan mai na fatin ho TD Colspan atau 2 Rospen atau 5 o class TD2 yani ao karakter imagem então ao usa img src image idane ao foto usi folder nyanaran idane ao foto nyanaran depois so idane ni kode usi foto nya zip honi ukuran width ni é 130 o height ni é 150 style position relative top né ao negativo 50% PC o left né 17 PC tu irma ihane ana fatin TR TD tau tenaran tu usidane TD ta TD posto depois TR na fatin yane TD class TD tau fali fatin Morris tu irusi fatin Morris da tau na fatin suku otu tau dapatin TD badata Morris otan ba TD ba ida aldeia depois de TD aldeia otumus ba ihat TD ida Byromian
Maitan TR, ita tahu TD, call span, how tahu 8, widthnya 0%, stylenya text align center, lebaya informasi sekolah. Nafatin o TR, TR class TD2, TD call span 2, style text align center, yani how tahu pre-sekundaria. Nafatin TD call span 2, style text align center, yani mudah valibas sekundaria. Nafatin TD call span malihan ini how tahu tres, style text align center, yani universidade. Usi universidade, naran escola, naran escola usi secundaria, pre-secundaria, universidade. Universidade é faculdade, ne usa call span 1, widthnya 2%, no TD call span 2. Napatin hoter, class TD2, tinan acaba usi secundária ou pré-secundária, né? Call span 1, width 2%, bahia departamento, call span 2. Dentro mai, ita se aprende a falar quando form dados estudante. E a form dados estudante usa style, type, text, barra CSS, label, width, 140 pc, display, inline block, padding, 5 pc 0, 5 pc 0. Fill set, padding, 2 em, width, 70%, margin, auto, border radius, 15 pieces, text area, usa width, cal, 10%, 172 pc, input type, ini text area input type date, width, cal, 100%, 195%, padding, 1 em, 0 em, margin, 0.6 em, 0 em, border, pc solid, 0.36, border radius 5 pc, box shadow insert 0.10 pc, ABC. Label 4, display inline, cursor pointer, select with cal, 10%, 195 pc, padding 1 em, 0 em, margin 0.6 em, 0 em, border pc solid 0.36, border radius 5 pc, box shadows insert 0.05 pc, ABC, input type reset, input type submit, border 0, padding 0.8 em, 2 em, margin 0.5 em, cursor pointer, font weight 600, border radius 5 pc, red background linear gradient 90, D00, box shadow insert 0.05 pc, 333 no border, pc solid 900, color FFF, red hover, background linear gradient D00, F00, color FFF, blue, background linear gradient 0.36, 0.36, box shadow insert 0.05 pc, 0.36, border 1 pc solid 0.36, color FFF, blue hover, background linear gradient 0.36, anessa nafatin hoy uletin, color nafatin hoy dani FFF, dia klimai ta aprende com a forma biodata privado. Yani iha biodata privado ni usa field set
legend biodata privado and array, input type text, ID, text and array, required max length, des, main length, anesan des, BR, label, naran, input type text, ID, text and array, required max length, des, min length des, label, turmai tetau data Morris, input type date, ID text date, required, fatin mo BR, label, usi data Morris, turmai tabaiha, fatin Morris, input type text, ID text and array, required, excellent, des, minus na fatin des, BR, na fatin input class, now read, type reset, value reset, input class nafatin blue ide olete na red atau right now usa blue type na usa submit value submit nafatin ho PR posisione autan ho HR field set ba iha informação adicional e informação adicional iha origin ne usa legend nafatin origin ba ya município usa label input types text ID text NRE required max length nafatin ho des min length usanesan ho des nafatin ho BR firmai label posto input type text IDN text NRE required max nafatin des min length nafatin des BR label suku input type text ID text and required nafatin des min lines nafatin des aldeia tiene nafatin det nafatin usa text and required des nafatin des bairro musanesa então usa nafatin des nafatin tiene input class né nafatin iha reset ou sub né nafatin usa red ou blue iha reset ou usa core red ou submit na usa core blue. Tuirmai na fatin iha informação na escola iha pré-secundária na fatin usa legend, depois de na escola usa label, na fatin input type text, ID text and array required ne means ne des na fatin min let's des na fatin. Depois na escola tinan acaba na fatin usa types text ID text and array nemos na fatin des minlemos na fatin des tudo sidane fotografia yani usa fotografia onsen uina speaker leten folder na naran image foto naran tika hone ukuran width 130 height 150 style position relative top 20 pc left 19 pc na fatin mover input ba ia ohin takoleo na ia reset niya how na fatin usa red ia sabe na fatin usa blue tuirene secundária naran escola ne na fatin neto ide ohin leten speaker leten tina na acabamos na fatin ia maxland ou minletmus na fatin des outro iene fotografia tan hanesan unha speaker leten ne usa width 130, heightness 150, ne style musanesa position relative, ye input class red type ne musanesa, iha na fatin reset na na fatin usa red, iha submus na fatin usa blue. Tuirma iha universidade ene ohenta cria ne ba iha faculdade, depois faculdade ihamos ita hili faculdade yenba hau hili faculdade ICT faculdade economia otam faculdade hotelaria otam faculdade engenharia ia departamento ita hili departamento nia iha departamento de gestão informática ia técnica informática otam técnica multimédia kini na fatin ita usa fotografia image ita na fatin ne width nessa na fatin ya 130 height na fatin 150 ne style position relative nessa na fatin net 20 pc left
19 PC BR e ikusune na fatin how input o class e da bahia reset nia how na fatin usa red o ida submitnya na fatin usa blue dia que explicação né mas tá untuk minha resultado ini tá open in browser minha resultado makana sana firma ita se area ita cria form né ita prensa e a forma estudante minha from biodata privado firma ita prensa minha resultado makina resultado makidane mas ita prensa idane iya né how tahu honiane re 23 20 24 10:09 ya nah how tahu honian naran Angelica Angelica depois ini data Morris how tahu 24 Março 2004 Patin Morris Swai yani ita karak submit tinggal submit date depois ita submit ita mas bele se ita karak atu troca filafal ita bele reset depois ita ulang filafal ya informação adicional é município itu tampatin município Roman postos lai suku Kaminasan aldeia kota Tenebaro yani ita prensa ne sander firma iha nara na escola ne pré-secundária nian ita prensa tenia escola e uma escola pré-secundária nian depois ia tina na acaba né ia ti escola EBF ia tina na acaba 2016 firma ia secundária né ia escola EBC Ladi tira na acaba 2019 waktu sini tahili ohin tahili agora down mau hili faculdade STM também mau hili faculdade ST mau hili tá na departamento de gestão informática waktu ita hili hani tá bele submit ou bele a cara gatu troca fila falamos tá bele reset dia how na explica sama to yani dia kare telefone malu-malu kare Pauso desculpa e obrigada por estar ouvindo atenção.